Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thalita e tava gravando um vídeo de abrindo 100 dumplings que eu comprei. E esse daqui que eu tenho, dumpling, é o último. E não veio um brilhante. Um. Depois desse shorts, vai lá ver. Agora eu vou abrir aqui aquela embalaginha. Pronto, ó. Vocês olham os primeiros. Eu quero muito o rosto brilhante. Que quando você taca assim na parede, brilha, sabe? Vocês olham primeiro. Nem ferrando.